Você sabia que a cada ano cerca de 600 milhões de pessoas em todo o mundo adoecem por consumir alimentos contaminados? E o mais alarmante, cerca de 420 mil morrem. Os idosos são um dos grupos mais vulneráveis a essas intoxicações alimentares. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, pessoas na terceira idade estão em risco significativamente maior, pois o sistema imunológico enfraquece com o passar do tempo e não responde com a mesma eficácia de antes. Mas o mais preocupante é que muitas dessas doenças começam justamente em um lugar que todos acreditamos ser seguro, a geladeira. Isso mesmo, sua geladeira, esse eletrodoméstico em que você confia para manter seus alimentos frescos, pode estar, sem que você saiba, transformando produtos comuns em ameaças silenciosas para a sua saúde. Estudos recentes demonstraram que armazenar certos alimentos de maneira incorreta na geladeira não só aumenta o risco de intoxicação alimentar, como também pode causar perda de nutrientes essenciais e até ativar reações químicas perigosas. E o mais grave é que a maioria das pessoas não tem ideia disso. Atenção, o alimento número 1 desta lista é especialmente alarmante. Ele não só perde seu valor nutricional como também desenvolve compostos prejudiciais ao ser refrigerado inadequadamente. Fique conosco até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode proteger sua saúde ou até salvar sua vida. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. Você guarda seus tomates na geladeira? Se a resposta é sim, está eliminando grande parte do seu valor nutricional e, sem saber, eles podem estar afetando sua digestão e sistema imunológico. Quando o tomate é exposto ao frio, perde a capacidade de produzir compostos voláteis essenciais para seu sabor. Segundo um estudo publicado nos Anais da Academia Nacional de Ciências, refrigerar tomates desliga permanentemente os genes responsáveis pelo desenvolvimento do aroma, cor e sabor. Mas isso não é tudo. O frio também destrói grande parte do licopeno, um poderoso antioxidante natural que protege contra doenças cardíacas, degeneração celular e alguns tipos de câncer, nutrientes fundamentais especialmente para quem está na terceira idade. Como a doutora Roberta Andrade recomenda armazenar. Guarde os tomates em temperatura ambiente, em local ventilado e longe da luz direta. Dessa forma, conservam seus nutrientes e propriedades terapêuticas. Falando em vegetais, o próximo parece inofensivo, mas ao ser refrigerado, ativa uma série de reações que o tornam quase tóxico para o seu corpo. Alimento #8, cebola. Você já percebeu que ao refrigerar cebolas elas ficam moles, com brotos verdes ou até viscosas? Isso não é coincidência. A geladeira, sendo um ambiente úmido, estimula a germinação, a proliferação de fungos e a decomposição celular. Além disso, as cebolas absorvem facilmente odores e contaminantes da geladeira, o que pode contaminar não só a cebola em si, mas também os alimentos onde você a utiliza. O mais preocupante é que ao quebrar sua estrutura celular, a cebola perde a alicina, composto responsável por suas propriedades antibacterianas e anticancerígenas. Segundo o Instituto Americano para a Pesquisa do Câncer, a alicina precisa de estabilidade para ser eficaz, e o ambiente úmido da geladeira destrói essa estabilidade. Orientação da doutora Roberta Andrade. Guarde as cebolas em um saco de tecido, em lugar seco e ventilado, longe da geladeira e das batatas, que aceleram sua deterioração. Mas se isso te pareceu preocupante, prepare-se, pois o próximo alimento pode formar substâncias cancerígenas quando refrigerado incorretamente. Alimento #7, pão. Quantas vezes você já colocou pão na geladeira pensando que assim duraria mais? O que muitos não sabem é que o frio acelera um fenômeno chamado retrogradação do amido, que faz o pão ficar duro, sem sabor e se decompor por dentro. Mas o mais grave é que ao tirar o pão da geladeira e guardá-lo novamente, essa mudança de temperatura gera condensação. E essa umidade é um caldo perfeito para o mofo, que pode conter micotoxinas perigosas para o sistema nervoso e digestivo.
O Instituto Nacional do Câncer alerta que algumas micotoxinas estão associadas a danos hepáticos e transtornos imunológicos, especialmente em idosos com sistema de defesa mais fragilizado. O que a doutora Roberta Andrade recomenda? Congele o pão em porções se não for consumi-lo logo, mas nunca o refrigere. E falando em alimentos mal armazenados, o próximo pode parecer inofensivo, mas ao ser colocado no frio, pode gerar substâncias tóxicas sem que você perceba. Alimento #6, batatas. Quando refrigeradas, as batatas convertem seu amido em açúcares. E ao cozinhar essas batatas em altas temperaturas, como fritar ou assar, esses açúcares reagem com a asparagina e formam acrilamida. Você sabe o que é acrilamida? A Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar classificou a acrilamida como um possível carcinógeno humano. Sua formação aumenta significativamente quando batatas refrigeradas são cozidas em altas temperaturas. Ou seja, você pode estar comendo batatas douradas e crocantes, mas na verdade está expondo seu organismo a uma substância nociva, algo particularmente perigoso para quem está na terceira idade e precisa cuidar da saúde com ainda mais atenção. Orientação da doutora Roberta Andrade. Guarde as batatas em local seco, fresco, escuro e bem ventilado. Nunca na geladeira. Agora, se isso te preocupa, espere para conhecer um alimento que pode desenvolver toxinas mortais se mal armazenado. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. Alimento #5, alho. O alho é medicina natural, antibiótico, antiviral e protetor cardiovascular. Mas se você guardá-lo na geladeira, pode estar destruindo todas essas propriedades e, pior ainda, gerando uma toxina letal. Em ambientes úmidos como a geladeira, o alho pode desenvolver Clostridium botulinum, uma bactéria que produz a toxina botulínica, responsável pelo botulismo, doença rara mas potencialmente mortal que afeta o sistema nervoso. Segundo a Mayo Clinic, essa toxina pode causar paralisia respiratória e afeta mais gravemente idosos devido à fragilidade do sistema imunológico. Além disso, na geladeira, o alho fica gomoso, brota rapidamente e perde a alicina, que precisa de estabilidade para atuar como antioxidante. Como a doutora Roberta Andrade orienta conservar? Mantenha o alho em um pote de vidro aberto ou saco de tecido, longe da umidade. E falando em alimentos sensíveis, o próximo perde quase todas as suas propriedades naturais ao ser resfriado. Alimento #4, mel. Se for mel puro, ele nunca precisa de refrigeração. Ao colocá-lo no frio, seus açúcares cristalizam rapidamente, mudando textura, cor e sabor. Mas o verdadeiro problema é que algumas pessoas aquecem o mel para deixá-lo líquido novamente. Ao fazer isso, podem destruir enzimas essenciais como invertase, glicose oxidase, que lhe conferem benefícios antibacterianos. Segundo o Journal of Food Science, aquecer mel cristalizado acima de 40 graus Celsius elimina quase completamente seus compostos bioativos. E o que acontece se você consumir mel adulterado, refrigerado e reaquecido? Você pode estar consumindo um simples xarope açucarado sem nenhum valor nutricional. Recomendação da doutora Roberta Andrade. Guarde o mel em temperatura ambiente, em pote fechado, em local seco e escuro. Agora, você guarda seu café na geladeira? Pode estar consumindo um produto oxidado e contaminado sem perceber. Alimento #3, café. O café, seja em grão ou moído, nunca deve ser refrigerado. Por quê? Porque é altamente poroso e absorve odores, umidade e bactérias do ambiente. Na geladeira, o café se impregna facilmente com aromas de outros alimentos, degradando seu sabor e composição. Além disso, os óleos essenciais do café, responsáveis pelo aroma, oxidam mais rapidamente com mudanças bruscas de temperatura. Um café mal armazenado pode perder até 70% de seus antioxidantes, segundo estudos especializados. E que consequências isso pode ter para a sua saúde? Um café oxidado aumenta a acidez estomacal, pode provocar inflamação intestinal e agravar problemas digestivos, algo especialmente delicado para idosos.
Como a doutora Roberta Andrade recomenda armazenar. Guarde o café em pote hermético, opaco, longe do calor e da luz. Mas se você achava isso preocupante, o próximo é ainda pior. Alimento #2, frutas tropicais. Banana, manga, abacaxi, essas frutas tropicais não são feitas para ambientes frios. Quando refrigeradas antes de amadurecer completamente, seu processo natural de amadurecimento é interrompido, e isso não afeta só o sabor, mas também a segurança alimentar. O frio provoca a ruptura das paredes celulares, causando fermentação interna, manchas negras, perda de textura, destruição da vitamina C, antioxidante fundamental para o sistema imunológico. Além disso, segundo a Harvard Medical School, a perda de textura em frutas mal refrigeradas pode estimular a fermentação, gerando álcoois e gases que provocam problemas digestivos, algo particularmente incômodo para quem está na terceira idade. Orientação da doutora Roberta Andrade. Guarde essas frutas fora da geladeira, deixe amadurecer naturalmente e só refrigere por pouco tempo depois que estiverem completamente maduras. E se você já achou impactante o que uma fruta pode causar na geladeira, espere para descobrir o alimento número 1 desta lista. Um que você provavelmente come todo dia, mas que ao ser resfriado não só perde nutrientes como pode desenvolver compostos tóxicos para seu organismo. Fique, porque esse dado pode mudar sua saúde para sempre. Alimento #1, arroz cozido. O arroz é alimento básico para mais da metade da população mundial. É econômico, rende muito, é fácil de preparar e combina com tudo. Por isso, muitas pessoas cozinham grandes quantidades e guardam o que sobra para outros dias. E como é habitual, colocam direto na geladeira, pensando que assim conserva melhor. Mas o que poucos sabem é que o arroz cozido mal armazenado pode se tornar uma armadilha invisível para a saúde, e não estou exagerando. Esse é um dos erros mais comuns e perigosos na cozinha. Qual é o problema? O arroz cozido, se não for resfriado corretamente e guardado imediatamente, pode desenvolver uma bactéria chamada Bacillus cereus. Essa bactéria não é completamente eliminada durante o cozimento, pois forma esporos resistentes ao calor. Quando o arroz cozido fica à temperatura ambiente por mais de 1 hora, esses esporos podem germinar e se multiplicar rapidamente. E o que isso causa? Uma intoxicação alimentar que pode aparecer em apenas 1 a 5 horas após consumir o arroz contaminado. Os sintomas incluem náuseas, vômitos intensos, diarreia, dor abdominal. E em pessoas com sistema imunológico debilitado, como idosos, o impacto pode ser ainda mais grave, levando até a hospitalização. Mas atenção, isso pode ocorrer mesmo que você guarde o arroz na geladeira. Se você colocou o arroz quente direto na geladeira sem deixar esfriar um pouco, pode gerar condensação, criando umidade extra dentro do recipiente e favorecendo a proliferação bacteriana. E se ao reaquecer não alcançar temperatura interna acima de 74 graus Celsius, as toxinas formadas não são destruídas. Como a doutora Roberta Andrade orienta a armazenar arroz cozido com segurança? 1. Esfrie o arroz rapidamente. Não deixe a temperatura ambiente por mais de 1 hora. Você pode espalhá-lo em uma bandeja para esfriar uniformemente. 2. Guarde em recipiente hermético. Coloque na geladeira imediatamente após estar em temperatura ambiente. 3. Consuma em até 24 a 48 horas. Embora muitas pessoas conservem por 3 ou 4 dias, o risco de intoxicação aumenta a cada dia que passa. 4. Reaqueça bem. Certifique-se de que o arroz esteja bem quente por dentro, não apenas morno. 5. Use seus sentidos. Se cheirar mal ou tiver textura pegajosa ou excessivamente úmida, melhor não comer. E quanto ao valor nutricional? Além do risco bacteriano, o arroz cozido refrigerado perde parte da textura original, sabor e nutrientes, especialmente o arroz integral, que contém mais óleos naturais e é mais propenso a ficar rançoso e desenvolver sabores desagradáveis se armazenado por muito tempo. Você sabia? O arroz está entre os 5 alimentos mais associados a intoxicações alimentares por armazenamento inadequado, junto com massas, ovos cozidos, carnes processadas e frutos do mar.
Erros extras que poucos conhecem. Agora, talvez você tenha pensado que com esses 9 alimentos já está tudo dito, mas ouça com atenção, porque o que vem agora é ainda mais importante. São erros que muitas pessoas cometem diariamente em suas cozinhas, sem saber que podem estar abrindo a porta para bactérias invisíveis, intoxicações graves e perda de nutrientes essenciais. Erro extra #1: ovos crus ou com rachaduras. Esse erro é mais comum do que se imagina. Muitos guardam os ovos diretamente na porta da geladeira. Parece normal, mas pode ser um grande risco. Por quê? Porque a porta da geladeira é a área menos fria e com temperatura mais instável. Cada vez que a porta abre, os ovos sofrem mudanças térmicas bruscas, o que enfraquece a casca. E se o ovo já estiver levemente rachado ou com microfissuras invisíveis, é o cenário perfeito para que uma bactéria muito perigosa, a Salmonella, penetre. Segundo o Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar, ovos com fissuras podem ser facilmente contaminados em geladeiras mal organizadas, e a salmonela pode causar diarreia severa, febre e vômitos, que em idosos se tornam quadros graves. Como a doutora Roberta Andrade orienta: guarde os ovos na caixa original. Coloque em área interna da geladeira, não na porta. Nunca refrigere ovos rachados ou com casca suja. Se puder, consuma-os bem cozidos, especialmente se o sistema imunológico estiver debilitado. Erro extra #2: frutas lavadas e refrigeradas. Esse erro é muito comum. Você lava as frutas e logo as coloca na geladeira. Parece um hábito higiênico, mas pode ser mais prejudicial do que benéfico. Quando você lava frutas como maçãs, peras ou uvas, a umidade que fica na superfície, mesmo em pequenas gotas, se torna um ambiente ideal para a proliferação de fungos e bactérias. E o mais preocupante, a geladeira não mata esses micro-organismos. Ela apenas os conserva ou, pior, os espalha caso haja contato com outros alimentos. O Journal of Food Protection publicou que o crescimento bacteriano em frutas úmidas refrigeradas acelera até 300% nos primeiros 3 dias, se não estiverem bem secas. Recomendação da doutora Roberta Andrade: lave a fruta somente antes de consumi-la, não antes. Se precisar lavar com antecedência, seque-a perfeitamente com papel absorvente. Guarde em recipiente ventilado. Nunca deixe úmida, nem coloque em contato com alimentos cozidos. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. E assim chegamos ao fim dessa lista completa. Como você viu, a geladeira nem sempre é o lugar mais seguro para todos os alimentos. Alguns perdem nutrientes, sabor e textura, mas outros, sem que você saiba, podem se tornar um risco real para a sua saúde e de sua família. A maioria dos erros na cozinha não acontece por ignorância, mas por costume. Mas no caso de quem está na terceira idade, esses pequenos erros podem ter grandes consequências. Hoje você não tem mais desculpas para cometê-los. Faça uma mudança na sua cozinha, revise sua geladeira e compartilhe essa informação com sua família. Você se surpreendeu com algum dos alimentos dessa lista? Já cometeu esses erros sem perceber? Deixe seu comentário aqui embaixo e nos conte qual foi o que mais te impactou. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus entes queridos, porque a informação que salva também se compartilha. E se inscreva em nosso canal para não perder os próximos conteúdos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida na terceira idade. Lembre-se, cuidar da sua saúde começa na sua cozinha. Um grande abraço da doutora Roberta Andrade, e nos vemos no próximo vídeo.